de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Do pecado me livraste, agora sou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltar, engrandecer o seu nome. Exaltar, ao Senhor louvar. Exaltar, engrandecer o seu nome. A Ele que se louvar. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei. Obrigado, me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltar, engrandecer seu nome. Exaltar, ao Senhor louvar. Exaltar, engrandecer seu nome. A Ele sim louvar. Exaltar, engrandecer seu nome. Exaltar, ao Senhor louvar. Exaltar, engrandecer seu nome. A Ele sim louvar. A Ele sim louvar. Exaltar. Boa noite, meus queridos irmãos da Primeira Igreja Batista de Montemor. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês. Nessa oportunidade, dessa noite, eu quero compartilhar algo mais com os irmãos dentro daquele mesmo caminho que já viemos trilhando há algum tempo sobre a mutualidade dentro da igreja. Como a igreja vive como corpo de Cristo, como ela pratica os mandamentos das Escrituras como corpo de Cristo. Isso é muito importante. E hoje eu quero compartilhar com os queridos irmãos sobre a ideia da hospitalidade. O nosso tema, então, é sede mutuamente hospitaleiros. E a gente quer lembrar também que a palavra hospitalidade ela não está muito em voga, não está muito em destaque no século XXI. Os tempos mudaram, mas é interessante que o princípio da hospitalidade ele deve continuar no coração e na prática da igreja. A gente não pode perder isso de vista. Pode ter mudado o jeito, a forma, mas não deve mudar a prática, ou seja, deve ser praticado. Existe um princípio, o ensino de Cristo e da palavra de Deus nesse sentido. Os textos que eu quero compartilhar, o primeiro texto está em 1 Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4, os versos 9 e 10, depois Romanos 12, 13 e finalmente Hebreus 13, 2. Então, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versos 9 e 10, diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ali em Romanos 12, 13, depois eu vou estar repetindo parte desses versículos. Romanos 12, 13 diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. E também, finalmente, Hebreus 13, 2. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. É interessante a ênfase, a ordem de não se esquecer e de praticar a hospitalidade.
Todos os mandamentos de Deus, eles possuem o seu valor e aplicação para nossas vidas. É claro, isso é muito óbvio para nós cristãos. Nenhum dos mandamentos eles se perderam com o tempo, com algumas exceções que se aplicam em um tempo específico. Por exemplo, a gente pode observar na questão de apóstolos, uma qualificação que não abrange mais os nossos dias. É óbvio, você não vai ver nem a igreja primitiva atribuindo esse título para outras pessoas. E profetas também não é tão comum, embora também anunciemos as profecias de Deus. A ideia de profeta foi mais específica no Antigo Testamento, sendo inclusive João Batista o último. Hoje, o Novo Testamento, a partir do Novo Testamento melhor, refere-se aos cristãos mais como evangelistas, pastores, missionários, anunciadores das boas novas e assim por diante. Embora anunciamos as profecias, não é muito comum a palavra profeta de Deus. Contudo, as ordens de Deus elas se mantêm e elas não se perdem na sua aplicação. Ao contextualizarmos, veremos maneiras atuais de executar essas ordens de Deus, principalmente porque elas trazem consigo princípios morais, princípios éticos, princípios sociais e por aí afora. Por detrás desses mandamentos existem ensinos profundos do Senhor para o seu povo, que por ele, na verdade, foi regenerado. Tem muitos princípios do próprio Deus para serem aplicados agora como igreja. A hospitalidade enquadra-se perfeitamente nesse perfil. Costumamos pensar que ela só existiu no tempo da igreja primitiva, né? Isso é um engano. A hospitalidade no grego, ela significa que é aquele que ama o estranho, que ama o estrangeiro, que ama o hóspede. Que interessante. Assim, ela só tem valor se o que nos move a exercê-la ou executá-la for o amor. Ali em Hebreus 13, versos 1 e 2, exemplifica bem isso. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. A ideia de anjos aqui, porque chama a nossa atenção, sempre essas palavras a mais que foram colocadas, inspiradas, obviamente, às vezes chamam mais a atenção nossa do que a ordem explícita no mandamento. E essa hospedaram anjos aqui, talvez seja uma referência que o autor de Hebreus esteja fazendo, aquela hospitalidade de Abraão, aqueles 3 homens que lhe chegaram, né, ali em Gênesis 18, verso 1 em diante, sendo ali a referência àqueles 3 homens, o Senhor e mais 2 anjos, que Abraão hospedou, recebeu com ele ali. Pode ser uma referência a esse texto. Se você continuar ainda no verso 3 aqui de Hebreus, verá uma advertência para lembrar dos presos e maltratados como se estivéssemos com eles. Não pode ser aqui, né, ser essa também a hospitalidade presente dentro do coração? Lembre-se, pois, que você não pode estar lá na prisão com ele. E, obviamente, quando houver uma oportunidade, se transformará em prática. Então, talvez aqui, lembrando-se dos presos, não somente orando por eles, mas também a possibilidade de ajudá-los no momento em que eles saírem da prisão. A gente tem a história de Onésimo, como um escravo. Obviamente que ele foi recebido e ajudado posteriormente, quando ele saiu da prisão. Mas, de certa forma, sendo a hospitalidade uma das exigências que qualificam o pastor ao ministério, isso está lá em 1 Timóteo 3, deduz-se que para ser hospitaleiro precisa-se que seja maduro, experiente também na vida cristã. Lembrar que naquele texto específico ali de 1 Timóteo aos pastores, aos líderes, ele não podia ser vocacionado sendo novo, sendo neófito. Então tinha que ser alguém experiente. Sendo experiente, ele deveria ser hospitaleiro, como uma aptidão ao ministério. Isso tem sentido, pois naqueles dias haviam muitos falsos profetas que visitavam as comunidades como missionários. Era importante que o hospedeiro percebesse, ao conversar com o pretenso hóspede missionário, a sua vocação, de fato, a sua fé, a sua confissão de fé, o seu credo,
de que de fato esse homem crê na palavra de Deus e no Evangelho. Mas certamente que a hospitalidade traz repouso e restauração para o hóspede, então ela deve ser praticada. Comumente, ali na igreja primitiva, tratava-se de missionários ou cristãos em viagem, cansados, que ao chegarem nas hospedagens das cidades, eles não se sentiam à vontade, visto que as mesmas hospedagens viviam infestadas de assaltantes e prostitutas. A enciclopédia do R.N. Champlin, ela fala bastante sobre isso. Assim, os cristãos da cidade, eles ficavam sabendo, talvez por informação antecipada ou mesmo culto nas casas desses missionários, e os hospedavam amavelmente. Em uma casa se recuperavam esses missionários através do cuidado do hospedeiro, eles descansavam. Não é muito comum hoje, exceto em cidades bem interioranas, isso ainda é bem praticado, mas nas grandes cidades ainda isso não está muito mais assim em evidência. Portanto, é nesse contexto que Pedro está orientando a igreja a serem hospitaleiros também, como aqui em Hebreus, Pedro vai orientá-los também a serem hospitaleiros, receberem esses viajantes missionários e cuidar deles amavelmente, dar descansos para esses irmãos. Como já dissemos, a hospitalidade ela era uma demonstração clara de amor e de generosidade por parte daqueles que hospedavam. No verso 1 de 1 Pedro, ordena a que se armassem do mesmo pensamento de Cristo, a mesma mente de Cristo, que sofreu na cruz por amor ao arrependido. Então, eles deveriam se armar desse pensamento, desse amor de Cristo, ao receber um missionário na sua casa, um hóspede. A igreja deveria continuar dentro desse mesmo espírito de amor e cuidado. E o verso 8, que antecede imediatamente, ordena a que os irmãos amassem-se mutuamente, porque o perdão vem pelo amor. Então, olha como o amor antecede essa prática. Se não houver amor, é complicado. E pelo amor vem a hospitalidade junto, né, a prática da hospitalidade. E ela deveria ser praticada para com os irmãos de fora, mas também com os da própria comunidade, eles deveriam estar atentos, visto que não era incomum alguns irmãos precisarem de um teto, ainda que de uma forma talvez até temporária. E dado o contexto daqueles irmãos ali da Ásia, para quem Pedro escreve, certamente precisavam evidenciar essa prática entre eles. Havia muitas necessidades. A igreja era composta basicamente de servos, de escravos. E o texto diz mais, sem murmuração, pois envolve gastos. Hospedar alguém, nós estamos falando de gastar com essa pessoa. E a reclamação ela não representa um amor de Deus e nem a fé, para saber que o Senhor assim suprirá uma possível falta. Essa questão de medo de faltar é um pouco parecido com crentes que ainda sentem medo de ofertar na igreja como sendo as primícias da sua renda. Sente medo de talvez fazer falta, não ter dinheiro para suprir outras necessidades. Não seria agradável para o hóspede, por exemplo, ele perceber que seu hospedeiro está contrariado em tê-lo ali na sua casa. O verso 10 fortalece essa necessidade de servir como sendo um dom. Quem hospeda serve a alguém e obviamente, serve a Deus. Quem serve está dispondo a outro algo provindo da multiforme, as muitas formas da graça de Deus. A hospedagem é colocar uma das formas da graça, da manifestação da graça de Deus, além da salvação, obviamente, por Cristo Jesus. Respingos da graça de Deus se manifestam na vida daquele que hospeda. E, obviamente, quem é hospedado também. Esse tipo de hospitalidade continua com a igreja do século XXI. Ela não perde a sua aplicação. Nós vamos perceber as pessoas em nossas casas, seja por uma ajuda temporária, talvez uma ajuda longa, seja por encontros rápidos, alguns cultos de confraternização, talvez aqui seja um tipo de contextualização maior para a igreja pós-moderna, que não recebe missionário em trânsito como a igreja primitiva. E temos hospedagem, hotéis hoje, onde nós colocamos as pessoas.
é mais comum. Normalmente nós colocamos ela num hotel e ela ali descansa um bom tempo para poder pregar e trazer a mensagem da palavra de Deus para a igreja. Então, sempre um local de confiança. Mas a prática da hospitalidade, ela está implantada dentro do coração como um dom de Deus e que reflete na unidade e na comunhão de toda a comunidade. A hospitalidade ela precisa estar empregada, ou melhor ainda, não só empregada entre os irmãos, e até mesmo impregnada nos corações de cada irmão, a fim de que possamos expressá-la em suas melhores formas. Né? Qual é a melhor maneira de nós cuidarmos de alguém? Então, isso estará dentro do campo da hospitalidade. Indica dividir o que é nosso com o outro, generosidade, amor, isso envolve cuidado. A igreja não pode esquecer-se de que esta é uma prerrogativa comum aos crentes, porque os cristãos buscam imitar o seu Senhor. Creio que em uma outra contextualização para essa prática na igreja pós-moderna, talvez seja ajudar o outro em sua necessidade. O que ele está precisando e o que eu posso fazer por ele? Possivelmente, por exemplo, tenha onde morar, então ele não precisa de uma casa e até como pagar aluguel, com que pagar aluguel. Mas talvez não pode gastar com a chegada de um novo filho ou mesmo comida para o mês. De certa forma, a ajuda vai aliviá-lo na sua própria hospitalidade, na sua própria morada. Então, são multiformas de nós olharmos para o século XXI e percebermos que a hospitalidade ela não era algo comum somente da igreja primitiva. Quando nós ajudamos uma pessoa assim, de certa forma, os mantemos em condições de ficar em suas casas sem serem despejados, por exemplo. E repetindo Hebreus ali, ele diz no comecinho do 13:1, diz assim, não se esqueçam então da hospitalidade. Essa hospitalidade está mais relacionada com a compreensão de Cristo do que ter boas condições para hospedar. Porque se dependermos somente de ter boas condições, possivelmente nós vamos olhar para as nossas necessidades primeiramente e nunca vamos hospedar ou ajudar alguém. Mas quando nós nos entendemos como servos de Deus, a compreensão da operação de Cristo, da salvação, do suprimento dele diariamente, nós não colocaremos impedimentos para hospedarmos alguém que de fato precisa, ou para praticarmos a hospitalidade nas suas multiformas, como a igreja pode fazê-lo. Nós não vamos ver impedimentos se nós olharmos primeiramente para Cristo e o que ele fez em nós. Então, é um resultado na vida de quem é convertido a Cristo. Então, sejamos assim. Sejamos como Cristo, sejamos cristãos, sejamos hospitaleiros, cuidadosos, atenciosos às necessidades dos nossos irmãos. Deus assim nos abençoe. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai querido, porque na comunidade cristã a prática da hospitalidade está em plena atividade. Deve estar, meu Deus, porque é o resultado da vida de quem é crente, ajudar, abençoar, cuidar, ó Deus, como fruto do amor do Senhor em nós e do nosso amor pelo nosso irmão, o cuidado com a sua vida. Que a prática da hospitalidade jamais seja esquecida e abandonada na igreja do século XXI. Nos ajude a sermos hospitaleiros como corpo, alguém que chega na igreja e como corpo também, ó Deus, aqueles que estão presentes ali o dia a dia na igreja e na comunidade. Ajuda-nos a enxergar e a sermos hospitaleiros cuidadosos com as necessidades dos nossos irmãos, para que o Senhor, de fato, seja glorificado através da vida e da prática da tua igreja. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos, que a graça do Senhor os acompanhe e vocês sejam grandemente cuidados por Deus. Nunca falte na sua casa o pão de cada dia e o essencial para você poder ajudar alguém. Creia no Senhor, confie nele, ele jamais deixará faltar aquilo que você precisa. Mateus 6 fala sobre isso. Deus abençoe cada um dos irmãos.